assim a palavra de Deus: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deixa eu orar com vocês. Pai amado, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, Senhor. Que possamos realmente, ó Deus, compreender a Tua doce voz e entender, ó Deus, o Teu bom propósito, o Teu chamado aos nossos corações, às nossas vidas, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. De todo o coração. Esse será o tema que vai nos acompanhar durante todo esse ano. Um chamado a um compromisso de uma forma mais profunda. Compreender e obedecer a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, eu volto a esse momento que nós estávamos pensando ali no retiro e pensando duas coisas que o Senhor deixou claro ao nosso coração nesses dias. É que nós somos muito abençoados e fomos muito abençoados ao longo desses últimos anos. Eu recebi alguns testemunhos de várias pessoas, de vários de vocês, sobre aquele vídeo no final do ano. E a gente teve uma reunião na quinta-feira e a gente nós desfrutamos possivelmente ali de mais de uma hora só lendo e ouvindo esses testemunhos de coisas que foram compartilhadas. Desde que estava com o coração extremamente feliz, de jovens falando que encontraram a alegria nesse ano através da comunhão com os outros jovens. Testemunhos de longe, de pessoas que nunca estiveram aqui conosco, mas se alegraram em saber do que Deus está fazendo em nós. É interessante isso, porque essa era uma prática muito, muito comum da igreja cristã. O apóstolo Paulo, para a igreja de Colossenses, ele nunca esteve lá até escrever essa carta. Na verdade, a igreja de Colossenses não começa pelo ministério direto do apóstolo Paulo. São irmãos que chegam lá e contam para ele: olha, lá em Colossenses, lá em Colossos, nós iniciamos uma comunidade e está acontecendo uma série de coisas lá. E eles têm alguns problemas e eles pedem Paulo ajuda. Nos ajuda a ensinar as pessoas ali. Por isso Paulo escreve a carta a eles. E é uma carta que fala da beleza do ministério de Cristo e chama a igreja a alguns desafios que são poderosos e que poderia dizer como parte central de toda essa carta, essa chamada: façam de todo o coração. E quando ao ouvir essas coisas e pesquisar, eu digo para vocês, meus irmãos, eu tenho que me controlar. Possivelmente eu escrevi umas 7 folhas e mais um monte de referência, fui cortando, e dá um desespero, porque é a vontade de falar tudo que eu vi e ouvi. Mas eu tenho certeza que está aqui é para as nossas vidas, é para a edificação da igreja. É para um chamado realmente que conduz o nosso coração, porque se fizermos de todo o coração a obra do Senhor, será maravilhoso. Se de todo o coração nós amarmos as nossas esposas, se amarmos os nossos esposos de todo o coração, se nós de verdade trabalharmos e fizermos tudo aquilo que vem à nossa mão de todo o coração, se criarmos os nossos filhos, educá-los de todo o coração, se realmente fizermos esta palavra verdadeira como prática de vida, eu tenho certeza que a sua vida mudará, que a vida dessa igreja seguirá sendo uma bênção e abençoará a vida de muitos outros, e muitos dos sonhos que temos serão alcançados, se assim o fizermos de todo o coração. E nessa busca fascinante sobre o coração, eu digo para vocês, o coração é algo fascinante, tanto na Bíblia, a quantidade de textos que fala sobre o coração, e de Deus usando o coração para explicar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas também na biologia. Eu anotei algumas coisas aqui para não deixar nada, e eu sei que eu tenho aqui a Nelma, a Keila, por favor, me corrijam se eu falar alguma coisa errada, viu? Que agora é a área de vocês aqui. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui, ó. Tudo de Google, mas eu fui pesquisar de 3 ou 4 fontes para ter certeza que era verdade. O coração humano tem entre 250 e 350 gramas. E o seu tamanho é tamanho de um punho fechado. Corrige? Tá certo? Ótimo.
Isso eu confesso para vocês que eu acho que eu devo ter estudado isso em algum momento da minha vida, mas eu não lembrava. Que as artérias são a parte que leva o sangue até a extremidade do corpo. E as veias é o que traz de volta. Tá certo? Eu estou vendo as minhas irmãs ali conferindo, então tá bom, vou indo. Isso foi muito legal, que eu não sabia, de verdade eu não sabia, que as artérias, elas são como um tubinho, assim, ela é mais firme, porque ela recebe a pressão do coração na hora que joga o sangue. Por isso você pode sentir, né, o pulsar do coração aqui em você. E, em contrapartida, as veias, elas são feitas de uma forma diferente, elas são mais finas, mas Deus é tão perfeito ao fazer as coisas, tem uma espécie de válvula que impede que o sangue volte. Porque o sangue vai empurrando de um lado, e ele vai indo, e quando você está de pé, tem mais pressão. Olha que legal isso. E aí, a veia tem uma válvula perfeita que não impede que volte. Deus faz as coisas no seu devido lugar, mais que isso. Olha que curiosidade interessante. Se a gente colocar em linha reta as veias, as artérias, os vasos capilares, 97 mil quilômetros. Você tem noção do que é isso? E louco, há veias que vão de menores de 1 milímetro até 10 milímetros, as mais grossas, que bombeiam 5 litros de sangue em média por todo o corpo. E isso aqui eu fui pesquisar bastante, porque os órgãos têm sangue também, mas eu estou falando só dos sistemas circulatórios ali. As últimas coisas que eu quero citar sobre o coração. O sangue demora, em média, 60 a 90 segundos para percorrer todo o corpo. E durante uma vida de um ser humano normal, o coração vai bater 2,5 bilhões de vezes, bombeando cerca de 150 milhões de litros de sangue. Eu quero trazer todas essas informações porque, graças a Deus, a gente não precisa pensar para fazer nada disso. Vou dizer uma coisa. Muitos adolescentes não chegariam aos 17 anos se tivesse que pensar, coração funciona. Não consegue botar o celular para carregar à noite, às vezes, aí vai fazer o coração funcionar. Muitos desligados iam morrer, mas não, tudo funciona perfeitamente sem que nos dessemos conta. O mesmo fascínio acerca do coração está na Bíblia, porque ela é repleta de textos que falam sobre o coração. Eu citei alguns, mandei para o WhatsApp, eu sei que alguns irmãos não estão no grupo do WhatsApp, quando fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a Bíblia fala sobre que alegre-se o Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. E tantos textos que vão falar sobre essa excelência. E eu volto ao tema da mensagem, de todo o coração. O que significa isso? E para poder ensinar isso de forma bem didática, eu separei em 4 perguntas. O que devemos fazer de todo o coração? Como devemos fazer de todo o coração? Para quem fazemos de todo o coração? E por que fazemos de todo o coração? E eu quero começar então sobre o quê. O que devemos fazer de todo o coração? E a resposta é tudo. Absolutamente tudo. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Há um erro muito comum de muitos cristãos e que causou muitos problemas ao longo da história da igreja e causa problemas ainda nas nossas vidas nos dias de hoje. De acreditar que a vida ela é particionada. De que eu só preciso colocar a minha máscara de cristão e me comportar como cristão e falar como cristão e usar, todo um comportamento religioso quando eu estou aqui, nesse meio, no ajuntamento religioso. Então, eu estou vivendo a minha vida de qualquer maneira, mas quando eu ligo esta chave, que eu estou agora no ajuntamento religioso, aí eu sou aquela pessoa que fala bonito, que expressa sentimentos de amor, que fala de maneira carinhosa, e que fazia isso nos dias de Jesus e que foram duramente criticados, os fariseus. E aos fariseus, Jesus não poupou dureza de palavras, ele chamou essas pessoas de hipócritas. Hipócritas porque só faziam aquilo diante dos demais.
Porque entendiam que essa vida qual eles colocavam para as pessoas não eram necessariamente aquilo que eles faziam quando estavam fora dos holofotes. E o apóstolo Paulo tenta explicar isso para essa igreja. Ele tenta explicar isso para as nossas vidas hoje, sobre o tudo que Deus quer para as nossas vidas. Em alguns versículos anteriores, o versículo 15 até o versículo 17, o apóstolo Paulo explica um processo muito interessante. Quando a gente for ler, tente ler com esses olhos. O apóstolo Paulo não diz que devemos fazer como consequência, receberemos a graça de Deus. Não. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós, em todo o livro de Colossenses, que Deus já operou em nós. Que Deus, com a sua graça, o seu amor, o seu poder, já transformou as nossas vidas. Que Deus, já antes mesmo que nos dessemos conta, entregou tudo por nós. Não poupou nenhum centímetro, nenhum momento da sua vida, para que nós pudéssemos ter uma esperança. E agora que nós já recebemos, devemos então nos comportar como dignos da maneira, ou dignos daquilo que recebemos do Senhor. Enquanto outras religiões pregam a ideia de que se você faz ofertas a deuses, a ídolos, você vai receber alguma coisa em troca, a lógica cristã é que Deus já nos deu tudo. E agora, constrangidos com esse grande amor, nós respondemos também com o nosso tudo. E é assim que ele fala, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E olha de novo a palavra tudo. Tudo que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. E eu destaco essas duas palavras, palavra e ação, tudo. O que isso significa para nós, meus irmãos? E escute bem, que talvez seja uma chamada muito radical a nós. Que tudo que fizermos, todas as vezes que nos reunimos, seja no encontro de amigos, no futebol, em nossas conversas do WhatsApp, na intimidade do nosso quarto com o nosso cônjuge, no trato com os nossos filhos, no nosso trabalho, tudo o que fizermos, seja para a glória de Deus. E isso quer dizer para mim e para você que o Senhor está interessado em tudo da sua vida. Em tudo que você faz, nas coisas que você fala, nas coisas que saem da sua boca. Eu já citei aquele texto, a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor quer te encher de vida e que a sua boca saia palavras de bênção. Por isso não cabe ao cristão maledicência, palavrão, fofoca. Escute bem, se isso faz parte da sua vida, você precisa se arrepender, porque é um pecado. O verso 8 vai falar exatamente isso ao povo de Colossos e às nossas vidas hoje, mas agora, abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, e linguagem indecente no falar. Palavrão não é coisa de crente não, meu irmão. Não, minha irmã. E o Senhor, que está interessado em tudo na sua vida, Ele também está interessado em tudo que você faz. Por isso não cabe às nossas vidas, nas nossas reuniões, mesmo que seja para se alegrar, mesmo que seja uma roda de amigos, mesmo que seja um momento só para relaxar, se esquecer que somos povo de Deus. Que o Senhor tem que estar presente em tudo que fazemos nas nossas vidas. O que Deus está chamando a nós ao se entregar de todo o coração é abandonar de uma vez por todas as paixões terrenas que tanto tem destruído lares, que tanto tem infernizado vidas. É por isso que o apóstolo Paulo continua com uma palavra de disciplina àquela igreja. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância que é a idolatria. E quando a gente entende que o Senhor quer tudo,
Não é de qualquer maneira. E aí vem então a segunda pergunta: como? O que já entendemos? Deus está interessado em tudo. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu vivo. Mas como isso deveria acontecer para a minha vida e para a sua? E aí, a nossa tradução diz assim: façam de coração. Mas a melhor tradução seria trabalhar de todo o coração. Eu fiz questão de fazer uma exegese desse texto. Eu fui pegar as palavrinhas, cada palavrinha o que significava. E, novamente, eu tive que cortar muita coisa, mas eu quis trazer essa para vocês. A palavra que foi traduzida para nós como façam, ela vem do grego chamado ergazomai. E essa palavra ela é usada para trabalho, para ganhar pão, para ganhar a vida. Entre outras palavras, o que o Senhor está falando sobre trabalhar de coração, e só essa palavra trabalhar, não é algo natural. Entenda bem, você vai entregar sua vida a Jesus e pá, tudo mudou. Não é assim. É um esforço. É uma dedicação, é colocar a vida, é colocar realmente energia, é fazer, sabe, com o suor do teu rosto. Algumas coisas, meus irmãos, vão nos custar horrores para vencer. Alguns pecados, algumas práticas, alguns desejos, sabe, o orgulho do nosso coração é difícil de vencer. E é por isso que é um trabalho mesmo de colocar empenho. Deus trabalhou com excelência. Deus trabalhou, e o Senhor Jesus, ao falar sobre isso, quando questionam dele trabalhar no sábado, disse: o meu Pai continua trabalhando e por isso eu trabalho. E foi para o trabalho que Deus nos colocou na terra, para sermos cuidadores, mordomos de tudo que Ele fez e criou. Tudo nessa vida é trabalho. Todas as nossas conquistas vêm a partir do trabalho. Até mesmo nessa mensagem, talvez 15 mais horas, ou bem dizer, alguns dias, desde o início de dezembro, pensando sobre esses 2 versos. Fazer de todo o coração. E por que o Senhor está falando sobre nós, sobre trabalho? Por que Paulo está falando sobre trabalho? Porque no capítulo 3 ele fala de 6 tipos de relações interpessoais que dão trabalho. Ele fala da relação entre irmãos, que foram chamados a viver em paz, ensinar e aconselharem-se mutuamente. Ele fala da relação da mulher. A mulher que deve ser submissa ao seu marido. E a Bíblia não tem meias palavras nesse ponto. Está debaixo da mesma missão do seu esposo. Também, ele vai falar sobre o dever do marido, ao amar as suas mulheres e não as tratarem com amargura. E se a gente lembra do contexto amplo desta palavra, a gente vai lembrar que o desafio é amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a sua vida por elas. Ele vai falar aos filhos: obedeçam em tudo aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E vai falar também aos pais. E eu gostei muito desse texto, porque ele fala assim: pais, não irritem seus filhos, para não desanimarem. O que o Senhor nos chama com relação aos nossos filhos é que devemos animá-los e discipliná-los. Porque aquele que só dá tudo cria um pequeno rei que vai encontrar um mundo de dificuldades. Aquele que nega tudo vai encontrar ou vai criar um revoltado com a vida. Essas coisas são com boa medida. Por isso essa palavra, ânimo ao coração dos seus filhos. Ele vai falar mais, ele fala assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos. E aqui foi algo muito especial. Deixa eu explicar algo. No contexto da igreja de Colossos, carta aos Colossenses, havia escravidão. O apóstolo Paulo, ele não vai lá desmantelar todo o sistema de escravidão, mas ele fala uma coisa que choca. Ele diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos. Façam isso como se estivesse fazendo para o Senhor. E a aplicação disso para a nossa vida é que essa relação é a relação nossa com o trabalho, com as coisas que trabalhamos.
E quando eu penso nessas 6 relações interpessoais, entre irmãos, mulher com marido, marido com mulher, pais com os filhos, filhos com os pais, nós com os nossos ambientes de trabalho, eu vejo que todas elas dão muito trabalho. Principalmente a relação com as esposas. Os maridos vão gostar, as mulheres não. Ou com a sogra é mais difícil, eu não sei. Eu estou com meu sogro em casa, que alegria. Dom Álvaro não veio hoje, mas vocês vão conhecê-lo em breve. Qual é a relação mais difícil? E eu sei que muitos de nós trabalhamos com coisas que não nos agradam. Que se pudéssemos, deixaríamos de fazer aquilo que fazemos. E a pergunta continua, por que gastamos a nossa vida com coisas que nos desagradam? E a resposta é simples, pagar contas. Preciso de dinheiro. Alguns estão em busca de sucesso profissional. O ponto é, meus irmãos, que Deus não está interessado em um trabalho mecânico. Deus não está interessado no automatismo, sabe? Não é as coisas que você faz, mas como você faz. E aí volta-se então a questão do como. Se é trabalhar, como devo trabalhar? De todo o coração. E aqui vem a mensagem que eu espero conduza nossas vidas ao longo desse ano. Porque quando eu penso de todo o coração, aqui está falando sobre vigor, sobre zelo, sobre energia, sobre foco, sobre ir além, sobre entender o real propósito de tudo que Deus colocou nas nossas vidas. Olha que poderoso isso. Sobre essa coisa do mecânico, sobre essa coisa do automatismo, de fazer as coisas simplesmente de qualquer jeito. A gente sabe quando as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Aliás, nós sabemos quando nós fazemos as coisas reclamando, irritados, sem alegria, sem energia. Nós sabemos. Chegam para Jesus e perguntam, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus é fantástica. Ele tinha uma lista grande que ele poderia citar. Mas sabe de uma coisa muito interessante? Quando Jesus responde essa pergunta aos fariseus, qual é o maior dos mandamentos? Ele não cita nenhum dos 10 mandamentos. Ele não cita nenhum daqueles que Moisés recebeu lá na pedra. A resposta de Jesus está entre as 613 leis que os judeus criaram. 613 leis que eles receberam no Antigo Testamento. E o problema é que essas 613 leis falavam sobre tudo. Sobre a maneira que você deveria se purificar, lavar as mãos, lavar os pés, a maneira que você se come, os dias que você pode fazer as coisas. Falava sobre a questão de comportamento, falava sobre quem, por exemplo, se encostou no morto, você não pode se aproximar. As mulheres no período menstrual eram impuras. E havia uma sequência de regras que faziam eles religiosos. Faziam tudo o que estava na cartilha. Cumpriam todas as tarefas que lhes foram confiadas. Mas sabe qual é o problema deles? Que com as ações deles, eles faziam as coisas. Com a boca deles, eles louvavam o Senhor. Mas o coração deles estava longe, longe daquele que é o Senhor de todas as coisas. Deus não está interessado simplesmente que você venha aqui. Deus não está interessado que você coloque uma oferta na cesta. Deus não está interessado em que você dê tudo que você tem aos pobres. Se isso não for com amor, se isso não for de coração, de nada vale. E é por isso que Jesus, ao responder essa pergunta que os fariseus fazem, ele vai lá em Deuteronômio 6, no que é a oração que os judeus fazem todos os dias pela manhã e a última ao adormecer, que é chamado Shema, ó Israel. Ouve, Israel. E a resposta de Jesus àquele povo, sobre o qual era o maior dos mandamentos, foi esse: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque o que Deus lhe importa e quer, novamente, meus irmãos, é a sua vida completa. Por isso, fazer de todo o coração é colocar todo o seu ser. Sabe, eu comentava com o Júnior, eu nem ia citar isso, que o apóstolo Paulo usa uma palavra muito especial nesse texto. Ele usa uma variação da palavra psique, que significa a vida completa.
Não só principalmente a alma, mas toda a sua essência. É como se ele falasse assim, olha, tudinho, sabe, da planta do seu pé à ponta do seu cabelo, tudo isso, coloque em trabalho de todo o coração, toda a sua vida. E ele continua ensinando a nós. Esse é o primeiro maior mandamento, e o segundo semelhante a esse, ame seu próximo como a si mesmo. E olha que poderoso isso. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento só tem valor se nós o fizermos de todo o coração, amando a Deus e amando o nosso próximo. Sim, o Senhor se importa com o seu coração, com aquilo que passa sobre a sua vida, sobre as suas dores. A palavra de Deus diz que nós não temos um Senhor que não pode se compadecer de nós, porque Jesus foi tentado em tudo. Ele entende a sua dor. Ele entende os seus medos. Ele se importa com a sua vida como um todo, cada detalhe do seu ser. E se a gente entendeu o que e o como, o que tudo, como de todo o coração, a próxima pergunta é para quem? E ele faz uma contraposição. Para o Senhor e não para os homens. Sabe por quê? Quando fazemos as coisas para os homens, buscamos validação. Buscamos aprovação. Sabe, é claro que fazemos coisas para as outras pessoas, mas às vezes nos decepcionamos. Às vezes fazemos coisas para até mesmo os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, e também nos decepcionamos. Talvez não tenha uma relação mais desinteressada, mas como nós criamos expectativas. Como nós colocamos, sabe, sobre o outro expectativas de que, de alguma maneira, me recompense, me agradeça, faça igual, esteja disponível. E aí nos decepcionamos. E é por isso que trabalhamos para o Senhor. Sabe, que o trabalho mais simples da sua vida, sabe, só vai lhe dar uma segurança emocional se você o fizer para o Senhor. Porque você sabe que quando você faz para o Senhor, você já não espera nada de ninguém. Você faz para o Senhor porque você se lembra que Jesus mudou o seu coração. Que Jesus transformou a sua vida. Que você tem esperança que vai além das coisas que você mesmo pode conquistar com os seus esforços. E é por isso que quando eu falo de mudar o coração, eu lembro desse texto, Ezequiel. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne. O que o Senhor faz em nossas vidas é como um transplante de coração. Tirando de nós esse coração humano, duro, enrijecido, que é interesseiro, que tem os seus, sabe, os seus valores ou os seus orgulhos, que pensa em si mesmo, e tira esse coração que não se importa com nada e nem com Deus, e coloca um coração agora sensível, o coração de Deus dentro de nós. O coração recebido por Deus é muito mais agora do que bombear, sabe, vida para todo o seu corpo. É um coração agora que transmite a essência de Deus. É um coração que já não é de pedra e já não pode mais agir como agia antes. Escute isso que eu escrevi. Um coração convertido, ele pulsa, ele bate, ele se quebranta pelas mesmas coisas que batem e quebrantam o coração de Jesus. A justiça, a verdade, o amor. É somente assim que ficaria fácil, ou fica fácil entender todas aquelas relações que nós ouvimos agora há pouco. Porque elas chegam às nossas vidas por um coração transformado por Jesus. E sabe qual foi o custo desse transplante? Sabe como que você faz um transplante de coração? Uma pessoa precisa morrer para que outra possa viver. Isso é tão forte, meus irmãos, porque a ciência avançou tanto nisso. É tão gracioso quando a gente ouve histórias de pessoas que entregaram a doação dos seus órgãos e fez com que outros vivessem.
Que maravilhoso isso. Eu vi um vídeo recente desses que passa aí nos stories, nos reels, eu não sei exatamente onde, que está uma família assim reunida, aí eles estão sentados. E aí o Senhor está comemorando o 7º ou 8º aniversário, eu não lembro exatamente quanto, mas ele está comemorando e cantando parabéns e tudo. E há um casal do lado. E ele fala assim, parabéns, né? E ele fala assim, eu estou muito feliz que tem 7 anos que eu recebi a medula. E a minha vida pode continuar. Eu estou vivo porque alguém me doou a medula. Um jovem chamado, e eu não lembro o nome, sei lá, Zé. E ele fala assim, meu nome é Zé. E ele se dá conta que foi ele que doou. E eles nunca tinham se conhecido. E aí ele abraça aquele que doou a vida para ele. E sabe, meus irmãos, ninguém que necessita tanto. Eu tenho uma prima que já passou por 2 transplantes de rins. E um dos transplantes foi recebido de um doador assim, que perdeu a vida. O primeiro foi o pai dela que deu. E como é louco isso, se alegrar com a morte de alguém. O coração que o Senhor nos deu custou a vida de Jesus. Jesus entregou tudo. Entregou totalmente o seu ser. Ele fez de todo o coração, não poupou nada por amor a nós. Por isso, não dá para viver uma vida cristã mais ou menos. Por isso não dá para viver, sabe, como mornos, sem saber se eu sou de Deus ou não sou. Porque a estes, o Senhor é muito duro lá em Apocalipse 3. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque não é quente nem frio. Como pode alguém que encontrou a graça tão poderosa não fazer, sabe, de todo o coração, porque recebeu a vida do Senhor. Foi necessário ele morrer para que vivêssemos. E por isso eu gosto tanto de uma expressão em espanhol, eu não sei, ela tem uma força, ganas. Ganas é traduzido para o português como vontade. Quando a gente começa a aprender outro idioma, a gente percebe que algumas palavras têm, parece que significados mais profundos, que a gente não tem igual. É a mesma coisa da saudade. Se você vai tentar falar saudade em inglês, miss, tem uma outra palavra que eu nem lembro agora. Em espanhol você tem estranhar ou anhorar, mas não dá o mesmo sentido. É como ganas. Ganas é uma vontade quase animalesca. É uma vontade, sabe, intensa, verdadeira, de fazer aquilo que devemos fazer. E é assim que o Senhor nos quer, com vontade, com ganas de viver. Fazer tudo de todo o coração, de todo o nosso ser. Tudo que já sabemos que temos que fazer. E parar de dar desculpas, e parar de colocar para amanhã. Fazer de todo o coração. Escute bem algo. Você pode trabalhar. Você pode ofertar, você pode servir. Você pode receber uma pessoa na sua casa. Você pode viver 50 anos com alguém sem amar. Você pode fazer as coisas mais grandiosas, sem que o seu coração esteja envolvido. Mas aqueles que foram alcançados pelo amor do Senhor, aqueles que receberam o coração de Cristo, não podem viver sem amar. Não podem viver sem se entregar totalmente. Não podem viver sem servir de todo o coração. Não podem viver pensando em si mesmo. O poder do Santo Espírito em nossas vidas, meus irmãos, é uma força sobrenatural que nós não podemos conter. Não podemos conter. É por isso que a palavra nos diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Falta uma pergunta. Entendemos que é tudo, entendemos que como é de todo o coração, para quem? Para o Senhor. Agora a última pergunta é por quê? Por que eu devo me submeter a isso? Por que eu devo dedicar a minha vida a Deus? Por que eu preciso fazer de todo o coração? Por que eu preciso tomar essa decisão? A própria palavra nos responde. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
Os nossos olhos, meus irmãos, precisam olhar para o céu. Na verdade, se nós almejarmos o céu e almejarmos a eternidade, nós que entendemos que a morte é algo que dói, nós que sabemos que essa vida se acaba com os anos e que não é suficiente, que 50, 60, 70, 100 anos não bastam. É por isso que Provérbios 3:11 diz que o Senhor colocou no coração de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher, o desejo, a necessidade da eternidade, sem que mesmo a gente possa entender. A gente sabe que esta vida não é suficiente. Porque Deus quer que a gente sonhe, almeje o céu. E quando nós pensarmos no céu, isso deveria nos encher de forças, de alegrias, de esperanças. É manter os olhos no Senhor e saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Sabe, meus irmãos, sabe, maridos, mulheres, pais, filhos, trabalhadores, faça o seu trabalho no Senhor. E quando eu digo fazer no Senhor, especialmente quando é difícil, especialmente quando é muito difícil, especialmente quando meu irmão me ofende, quando o seu marido não ama o Senhor e lhe trata rudemente, quando a sua esposa não se submete, quando seus filhos são rebeldes, quando seus pais, sabe, não te deixam em paz, quando o seu chefe é terrível, nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, faça isso com todas as suas forças, com coragem. Faça o melhor para honrar o Senhor. Eu coloquei essa frase. O propósito da sua vida no trabalho é mostrar que Deus trabalha na sua vida. O propósito da sua vida no trabalho de se relacionar com o seu esposo, no trabalho de se relacionar com o seu irmão, no trabalho de se relacionar com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, no pior que esteja o ambiente de trabalho, esse trabalho é para mostrar o trabalho de Deus na sua vida. É para que você brilhe a luz de Cristo àqueles que estão em trevas. Eu já estou terminando. Uma das maiores emoções da vida foi a primeira vez que ainda uma substância tão pequena eu pude ver no ultrassom do Gabriel e da Raquel. Eu lembro do ultrassom do Gabriel, ele tinha 2,5 centímetros. Hoje tem quase 2 metros. E eu lembro que lá o médico colocando o ultrassom e fazendo, ele tem um momento tão gostoso que ele coloca, acho que o nome é Doppler, é isso que fala? Que a gente vai ouvir o coração. E eles colocam aquilo numa altura, eu acho que para emocionar mesmo a gente. E é aquele barulhão. E como aquele som de vida. Eu era pai. Eu seria capaz de entregar a minha vida, até a última gota do meu sangue pelos meus filhos. Mas por mais que eu os ame, e por mais que eu ame muito cada um de vocês, meus irmãos, eu preciso lembrá-los de uma coisa. Que a única coisa que lhe dará a eternidade, a sua vida, meu filho, a minha filha, a cada um de nós aqui, é se arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Jesus. A única coisa que me dará a certeza que na eternidade, esse coração que baterá eternamente na presença do meu Deus, é se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus. A única coisa que fará toda a minha existência, cada dia da minha vida, cada respirar, cada batida do meu coração, é se nesses dias dessa vida eu pude entender que esta vida se passará e acabará, mas em Cristo Jesus eu tenho uma promessa de eternidade. E essa promessa de eternidade, meus irmãos, é dada à sua vida também. Porque a batida do seu coração é a certeza de que você está cheio de vida. E quando o Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor,
está dizendo a mim e a você: você tem vida, vida dentro de si. Você tem um sopro de Deus dentro de você, dentro dos seus pulmões. Então, pulse esse coração e todo o seu ser para a glória de Jesus. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Ao longo de todo esse ano, cada uma das nossas reuniões, cada um dos nossos ensaios, cada uma das nossas atividades, cada uma das nossas comidas, cada momento que cuidarmos dos nossos pequenos, cada encontro, cada momento que seja de todo o coração. E permitir que esse coração transformado, transplantado, que nos foi dado por Jesus, seja um instrumento na mão de Deus. Vamos servir o Senhor com alegria, meus irmãos. Vamos nos apresentar diante dele com júbilo. Vamos declarar em todas as nações que o nosso Senhor é Deus e que Ele reina. Por isso, eu e você, tudo o que fizermos, venhamos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, meus irmãos, o Senhor, que nós estamos servindo, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Ah, Senhor. Obrigado pela tua doce palavra. Queremos, Senhor, aprender isso, Pai. Te amar de todo o coração, Senhor. Ah, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver, ó Deus. Ajuda-nos a viver, ó Deus, em tua presença. Louvemos ao Senhor com essa canção. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, Senhor Jesus. No meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Meus irmãos, novamente convido você a fechar os seus olhos, pedir para o Júnior continuar tocando. Meus irmãos do louvor podem permanecer aí. Eu te convido a fechar os seus olhos porque eu quero te dar uma oportunidade. Todos os anos, é comum as pessoas fazerem compromissos sobre aquilo que vão fazer, sobre aquilo que vão se dispor. Eu não sei se você colocou lá mais alguns quilos a emagrecer, alguns livros para ler, algumas conquistas para alcançar. Eu quero te convidar a fazer um novo compromisso. De dizer assim ao Senhor: Senhor, eu quero fazer tudo para ti. Tudo que vier às minhas mãos, eu quero fazer de todo o coração.
Nós ouvimos isso essa noite, meus irmãos. A única coisa que vai nos dar realmente esperança para esse mundo tão corrupto, para essa vida que se acaba, é uma esperança de eternidade que temos nesta palavra. Jesus nasceu em carne, viveu entre nós, nos ensinou o caminho do amor e entregou a sua vida na cruz do Calvário para criar um novo e vivo caminho para com Deus, para que nós pudéssemos ser reconectados, reconciliados com Deus, para que na morte dele tivéssemos vida. E mais, ele ressuscitou dos mortos para dar a nós uma esperança verdadeira de que ele, assim como ele ressuscitou, ressuscitaremos e viveremos eternamente. E a nós que confiamos nessa promessa, devemos viver de todo o coração. Então eu quero te desafiar exatamente a isso. Se você deseja fazer esse compromisso como eu faço nessa noite, Senhor, eu quero fazer tudo de todo o coração. Senhor, eu não quero fazer nenhuma coisa da minha vida mal feita, de qualquer jeito, sem excelência. Eu quero te honrar em todas as coisas. Se você deseja, meu irmão, realmente se colocar assim na presença de Deus, eu te convido a se colocar de pé. E eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por a vida da igreja, mas eu quero realmente que esse seja um desafio que você assuma com consciência. Fazer de todo o coração. Você pode se colocar de pé. Eu vou orar por você e logo depois nós vamos cantar essa canção novamente. E quando você se colocar de pé, assuma isso com o Senhor, não comigo. É com o Senhor. Ele que vê o seu coração. Os homens veem o exterior, Ele vê o seu coração. Você pode nessa noite dizer: Senhor, eu não tenho nem forças. Ah, Senhor, eu não tenho nem forças. Senhor, me falta coragem. Mas mesmo assim, ó Deus, eu me coloco de pé e me entrego a Ti, Senhor. E te peço ajuda, Senhor. Porque em mim não há coragem, em mim não há força. Ó Pai, me coloco diante de Ti como meus irmãos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a viver essa entrega de todo o coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente andar na Tua boa presença, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Senhor, se até hoje, ó Deus, vivemos, ó Deus, como sem se importar contigo, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, e recebe a minha vida. E, ó Deus, eu que tenho te servido há tantos anos, ó Pai, e de alguma maneira adormeci, ó Deus, o meu chamado, enterrei os meus talentos. Ó Deus, essa noite, ó Deus, nos colocamos diante de Ti e te pedimos, ó Deus, me perdoa, nos perdoa, ó Deus. E colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, usa-nos, ó Deus, como Tu queres. Ó Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, usa esta igreja como Tu queres, ó Deus. Faça, ó Deus, desse lugar realmente, ó Deus, celeiro missionário, ó Deus. Faça deste lugar, ó Deus, sustentador de missões no mundo, ó Deus. Faz deste lugar, ó Pai, uma missão, ó Deus, que se comprometa, ó Deus, a libertar, ó Deus, viciados em drogas, ó Deus, perdidos no mundo, ó Pai. Faz-nos, ó Deus, realmente reconciliadores, ó Deus, que venham tratar e amar, ó Deus, aqueles que estão passando lutas e provas, ó Deus. Ó Deus, encha-nos de amor, ó Deus, e que tudo que vier à nossa mão venhamos fazer para a glória do Teu nome, de todo o coração. Abençoa o Teu povo, ó Deus, e enche-os com a Tua graça. Nós Te adoramos, ó Deus. Entregamos tudo a Ti, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Louvemos uma vez mais. Eu canto essa canção de entrega de Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a Ti, Teu nome dá louvor. Sentir Tua alegria, partilhando Tua